Facebook aí que tem como compartilhar. E primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece, para quem não nos conhece, eu sou o Luan Soler. Esse aqui é ao meu lado o professor Paulo Arbex. Quem somos nós? Somos um grupo de estudos da Unesp de Botucatu, da Faculdade de Agronomia da Unesp de Botucatu. Normalmente o que se vê nas faculdades é o seguinte: grupo de estudo é um grupo comandado, orientado por algum professor e que faz pesquisas relacionadas àquela área. Por exemplo, existem grupos de estudos na área de pragas que são especialistas em estudar lagarta desfolhadora, tá certo? Nós somos um grupo da área de mecanização. O professor Paulo ele é professor de máquinas agrícolas aqui na Unesp, o pessoal da agronomia, engenharia florestal e zootecnia. E a nossa linha de estudos é nessa área justamente, só que focado em semeadura, regulagem de semeadoras. E como vocês podem ver pelo nome, grupo de plantio direto, nós focamos no sistema plantio direto. Não é que não fazemos trabalhos em sistema convencional, fazemos, mas o foco é o plantio direto, tá? A plantabilidade e a semeadura em plantio direto. O grupo foi fundado em 1997 pelo professor Sérgio Hugo Benesse, que é o antigo professor de máquinas aqui da Unesp, ele já está aposentado, que foi orientador do professor Paulo, e ele deixou como o maior legado dele aqui na Unesp foi a fundação desse grupo. E agora o Paulo, que está tocando após a aposentadoria do professor, certo? Eu gostaria de começar agradecendo aqui os parceiros nossos que ajudaram na divulgação. O Rafael, o Emura da página Trabalho no Campo, a Andressa da página Agrooficial, o Stefanello, parceirão nosso, né, do portal Mais Soja, estamos sempre juntos aí conversando, fazendo matéria junto. A Larissa Biotto, né, ex-membro do GPD, formada aqui na Unesp, engenheira da página Engenharia Agronômica. Sempre será membro. Sempre será membro. Um abraço, Larissa. O pessoal da empresa Júnior, Cultivar Júnior, o pessoal da Agronomia Top lá, o Vitor Hugo, o pessoal da Agricultura, a Karine, professora de inglês, acho que foi a que mais compartilhou, ela é daqui de Botucatu, o pessoal da Agrofitopathology também, muito obrigado a todos, sem parceria, já dizia Chum de Nishimura, ninguém cresce sozinho, né? Então agora eu vou passar a palavra para o professor, espero que vocês façam um bom proveito aí da transmissão. O intuito dessa transmissão é justamente unir a faculdade com o produtor rural ou com o agrônomo que trabalha no campo. Na nossa cabeça aqui, de nada adianta uma pesquisa ser feita na faculdade e ela não chegar a quem precisa, tá certo? Então, o intuito nosso é tirar um pouco os nossos trabalhos só de revista, publicação e fazer chegar no produtor, que muito produtor não tem acesso à revista científica, essas coisas. Tá? Então, desde quando eu criei a página, o intuito foi difundir conhecimento, tá? Eu posto muito sobre plantabilidade, mas eu também, de vez em quando, posto sobre fertilidade, sobre algum manejo de praga, de doença, alguma coisa assim. Então, o intuito realmente é difundir conhecimento, aproximar a faculdade e o produtor rural, porque a gente acha que está precisando e é importante. Então, agora passo a palavra para o professor. Bom, obrigado, Luan. Fala, galera do Agro. Paulo Arbex falando, mais uma vez, obrigado por estar com vocês aqui, compartilhando a primeira live nossa, né, que foi uma ideia que o pessoal do GPD aí fez para a gente aumentar os nossos horizontes e eu achei muito legal, por isso que eu falei que é importante a opinião de vocês para saber se o som, se a imagem, eu estou vendo aqui pelos celulares, parece que a imagem está muito boa, né? Então, a gente veio aqui para falar um pouco de plantabilidade. O Luan já agradeceu o pessoal que está colaborando com a gente, né? E eu queria fazer um agradecimento especial ao GPD, ao grupo nosso, composto por alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado, principalmente ao Léo e ao Justo que estão ajudando a gente aqui nessa live aqui, que estamos aqui preparando um negócio para ficar bom para vocês, tá bom? E vamos falar então um pouco sobre plantabilidade. É um termo que começou a pegar mais fama agora, de uns tempos para cá, né? Pouca gente antigamente falava de plantabilidade e agora é um termo que está ficando em moda. E o que seria essa plantabilidade? É um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. Bom, começando, eu gostaria de falar para vocês assim, quem está vendo essa live, né, Luan?
com certeza é que é interessado no assunto, tá certo? No assunto. Então só aí vocês já estão de parabéns, porque como eu costumo falar, né? Não adianta você começar com um plantio de qualquer jeito e esperar colher bem, tá certo? Essa é a premissa básica. Então, todo o nosso rendimento, o rendimento da lavoura, ele se faz aonde? No plantio, tá certo? No plantio, onde eu não posso errar, tá? E eu gostaria, não sei se vocês me dão licença, eu gostaria de fazer um testemunho para vocês como começou toda essa brincadeira aqui, né? Essa brincadeira séria que a gente faz. Quando eu era, porque pode ter gente aí, pode ter gente que acompanha, né? Que acompanha a gente de graduação, pessoal do campo, né? Tudo isso começou um sonho do menino de graduação, que era eu. A primeira vez que eu vi uma semeadora na frente, né? Eu fui lá e fiquei encantado com a semeadora, que o pessoal no campo aí chama de plantadeira. Eu fui lá, e mais do que encantado, eu fui lá e falei assim: rapaz, tem bastante coisa para melhorar nesse trem aqui, tá? Desde a primeira aula de graduação que eu vi uma semeadora, me tocou nesse assunto. E assim, para mim, hoje eu vejo, né, o GPD, o grupo crescendo cada ano. Esse ano aqui foi espetacular, foi maravilhoso para a gente, né? Então eu vejo crescer, eu falo assim, ó, é um sonho que deu certo, tá? É um sonho que deu certo. A gente começou com pensando que poderia melhorar alguma coisinha, e hoje a gente já está do tamanho do Brasil, eu costumo falar, né? Que a gente está do tamanho do Brasil, que a gente vai para fazendo inspeção em todo o Brasil. Então hoje nós não temos fronteira, né? Isso é fruto de um sonho. Por isso que eu gostaria de deixar um recado para vocês aqui: sempre acreditem nos seus sonhos, tá certo? Às vezes eu vou lá e vejo, me toca alguma coisa assim interessante para trabalhar, e foi o que aconteceu comigo, né? Me tocou o trabalho da semeadora, e hoje, além de ser professor de máquinas, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar com semeadora, tá bom? E vamos falar então da plantabilidade. Primeira coisa que a gente tem, se quiser mudar para lá, Léo, manter o foco ali, ó. Manter o foco lá. O que acontece? O que seria a plantabilidade? Para resumir, a gente tem uns termos que a gente fala assim, ó: espaçamento aceitável, espaçamento duplo e espaçamento falho. O que são isso? Então eu vou lá e semeio uma cultura. Eu semeio uma cultura e eu meço o espaçamento entre as plantas. Se as plantas estão equidistantes, ou seja, se elas estão na mesma distância entre uma planta e outra, isso a gente chama de espaçamento aceitável, né? O que é espaçamento aceitável? Espaçamento aceitável, eu vou falar em números isso. Em 1 metro, eu quero colocar 10 plantas de soja, por exemplo. O que seria o ideal? Uma semente a cada 10 centímetros, certo? Então o ideal seria uma semente a cada 10 centímetros. Isso aí são espaçamentos aceitáveis. O que acontece se eu tenho duas plantas juntinhas, fica uma ao lado da outra? Isso aí a gente chama de espaçamento duplo, tá? Então em plantabilidade é muito importante isso, a gente saber o que é espaçamento aceitável, o que é duplo. Então uma planta pertinho da outra é o duplo. E pior ainda, pior do que duplo, é o que? Quando eu tenho falha, por erro de regulagem da semeadora, por diferentes erros que a gente vai ver no decorrer aqui, né? Eu vou lá e deixo de colocar uma semente, então eu vou ter um espaçamento maior, né? Um espaçamento maior entre uma planta e outra. Isso aí a gente chama de espaçamento falho, tá certo? Então, conceito básico: espaçamento aceitável, espaçamento duplo e espaçamento falho, beleza? Deixa eu só te cortar um pouco. Pode falar. Turma, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar, eu tô com os dois celulares, eu tô com o Facebook e tô com o Instagram aqui assistindo. Me manda as perguntas aí que no decorrer do tempo aqui a gente vai respondendo na medida do possível, tá certo? Pode voltar. Beleza. E como é que a gente faz isso no campo, né? A gente no campo, ô professor, como é que eu meço esse espaçamento aceitável, dupla e falha?
nada mais é do que eu colocar a mão na terra, tá certo? Então, a hora que eu estou realizando o meu plantio, a minha semeadura, o que eu faço? Coloquei a semente na terra, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenterrar a sementinha, eu coloco uma trena, né? Então, passo a trena lá, por exemplo, 5 metros de trena, né? Eu sei quantas sementes eu vou colocar por metro, por exemplo, vamos voltar nas 10 plantas. 10 plantas em 5 metros, eu tenho que ter 50 sementes, então eu vou contando, tá certo? Vou contando uma a uma. Se eu tiver um espaçamento falho, eu marco, tenho falha. Se eu tiver uma do ladinho da outra, eu tenho espaçamento duplo e assim por diante, tá? Para ficar bem resumido para vocês, conceito básico. Então quer dizer, se eu tiver muita falha, né, ou muita dupla, quer dizer que minha plantabilidade ela não está boa. Então eu vou lá e tenho que mexer na semeadura. Alguém pode perguntar assim, já vou fazer a primeira pergunta, né? Ô Luan, qual que é o principal fator que afeta a plantabilidade, ou seja, essa equidistância entre as sementes, né? Daí o Luan vai responder, velocidade, tá certo? Que a gente vai ver que o pessoal vai lá e a correlação é direta. Aumentei a velocidade de plantio, de semeadura, o que vai acontecer? Eu começo a ter mais falha e mais dupla e menos aceitável. Isso aí é importantíssimo. Então, um dos itens mais importantes, se vocês perguntassem para mim assim, Paulo Arbex, qual que é o principal fator que afeta a plantabilidade? Eu ia falar para vocês, velocidade de semeadura incorreta, ou seja, velocidade alta de semeadura, tá? Bom, continuando, eu tenho os fatores que interferem a semeadura, né? Vamos começar a falar de algum deles. Coloca aí na imagem, por favor, Léo. Isso aqui é bem legal. Tipo de preparo de solo. Vocês estão vendo ali à esquerda o plantio direto e à direita o plantio convencional, tá? Antigamente se fazia mais preparo convencional. Hoje a maioria dos produtores fazem plantio direto, porém há muito convencional ainda, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: o que era mais fácil? Eu fazer semeadura no plantio convencional ou no plantio direto? Quem responde? Com certeza no convencional, pessoal. Com certeza no convencional, terreno niveladinho, não tinha presença da palha, era muito mais fácil, eu tinha uma plantabilidade muito melhor. Então nós vamos fazer convencional, professor? Não. Todas as vantagens do plantio direto, o plantio direto tem tanta vantagem da palha, em termos de melhorar a aeração do solo, em termos de melhorar a temperatura do solo, em termos de mais matéria orgânica no solo, bioporos entrando. Isso aqui dá mais uma live, tá certo? Já vamos marcar de plantio direto. Então, qual que é o desafio? O desafio é eu vencer a palha para ter uma plantabilidade boa, tá certo? Então, e como é que eu vou vencer a palha, professor? A gente vai vencer a palha fazendo um corte, dimensionando o disco correto para cortar aquela palha, fazendo uma dessecação uniforme, tá certo? Então, o desafio é eu vencer a palha, beleza? Professor, você tocou no assunto da velocidade aí e surgiu uma pergunta. E, Léo, o pessoal está reclamando aqui que não está dando para ver bem o telão. Tenta dar uma mexida no foco e ver o que você consegue melhorar, tá? Mas a pergunta chegou aqui do Michel: qual seria a velocidade correta para o plantio, tanto de soja quanto para milho? Boa. Mais do que tudo, tem vários fatores que vão interferir. Nessa pergunta aí, tá certo, Michel? Porém, quais são esses fatores? Por exemplo, o tipo do meu solo, a umidade do meu solo, a palha, tá? A declividade do solo, tem vários fatores que vão interferir. Eu não gosto de receita de bolo, só que eu já vou falar para vocês. Mais do que isso, o tipo de dosador que eu tenho. A velocidade a gente define, né, com o tipo de dosador
o dosador pneumático, por exemplo, eu consigo uma velocidade um pouco maior do que o dosador mecânico, tá? Então as semeadoras mecânicas eu tenho que andar mais devagar ainda, uma velocidade mais lenta do que com o dosador pneumático. Então, basicamente, o que você me perguntou, vamos falar uma faixa, as mecânicas de 4 a 6 km por hora e as pneumáticas de 6 a no máximo, em condições ideais, 8 km por hora, tá? Repito, em condições ideais. O que seria o correto? Se falasse uma velocidade média, 6 km por hora. Beleza, Michel? Tá respondido? Se não, manda mais coisa pra gente aí. Vamos falar? O pessoal ainda tá reclamando aqui do slide, claro. Depois você tenta dar uma focadinha lá. Tá falando que tá claro. A hora que a gente testou não tava perfeito, né? Tá dando show agora aí? Tá bom? Beleza. Olha lá, agora ficou bom. Melhorou aí, turma? Vamos dar continuidade aqui então. Fala do trabalho aí agora. Ó, falando em velocidade, a gente quer falar um pouquinho desse trabalho aqui que foi feito aqui por nós, para vocês verem quanto que velocidade é variável, né? O professor falou que no máximo até 8 km por hora para uma semeadora pneumática. Mas o que me faz levar em consideração que se eu vou plantar 8, vou plantar 7 ou a 6, algumas variáveis como umidade do solo, o nivelamento do meu solo, presença de torrão e principalmente palhada. Se vocês observarem aí, ó, que agora está dando para ver bem, nessa tabela, deixa eu ver para mim aqui se está aparecendo laser. Tem as velocidades ali, ó, 4, 5, 6, 7 e 8. Essas são as velocidades que a gente plantou com uma semeadora pneumática regulada e em sistema plantio direto, tá? O que foi feito aqui nesse experimento? Ela foi regulada a 4 por hora, depois a gente aumentou a velocidade para ver, tá? E foi avaliado a profundidade das sementes. Então, se vocês observarem do lado direito, plantando a 4 por hora, as sementes ficaram numa média mais ou menos de 3,7 centímetros de profundidade. E à medida que a gente foi aumentando a velocidade, ó, olha como é que ela ficou. Ela ficou cerca de 1 centímetro mais raso. Quando você compara 4 km por hora com 8 km por hora. Aí vocês devem estar na dúvida assim, mas por que o 7 por hora ficou mais raso e não o 8? Tá vendo que o 7 ficou a 2,42 e o 8 ficou a 2,62. Aí eu vou explicar para vocês. Lembra do que eu falei da palhada? A gente fez em blocos. Só que o que acontece, por ser um experimento em campo, a gente não consegue pegar a palha com a mão e dividir certinho entre as parcelas e falar, ó, cada parcela vai ter exatamente 4 toneladas de palha por hectare. Isso é impossível de se fazer, gente. Então, o que foi feito para explicar esse resultado aqui? Eu fui lá no campo e coletei a palha que tinha nas parcelas, sequei e pesei a massa seca delas, tá? Então, somando todas as parcelas, ó, a de 4 por hora tinha, em média, 6 toneladas por hectare de palhada sobre o solo. Depois a de 5 tinha 4. E se vocês vierem aqui no 7, vocês vão ver que é o tratamento, a velocidade que tinha a maior quantidade de palha, tá? A gente tenta fazer o experimento ficar o mais uniforme possível, só que a gente não consegue controlar todas as variáveis. Isso, em certo ponto, é legal, porque o produtor passa justamente por isso, né? O produtor não tem como também ficar controlando tudo. Então, se vocês olharem aqui 7 km por hora, 9,8 toneladas de palha por hectare, significa uma chance muito grande de embuchamento da máquina. A máquina estava regulada? Estava regulada. Quem estragou a máquina? O excesso de velocidade. Ó. Voltando aqui 7 por hora, 2,42, ficou muito raso a profundidade, ficou 1 centímetro mais raso. O que eu notei na prática foi o envelopamento da semente. A máquina passava tão depressa sobre a palha que ou ela não cortava bem, ou cortava, mas aí o sulcador da semente não conseguia abrir o suco. A semente ficava sobre a palha e quando a rodinha compactadora vinha fechando, ela envelopava a semente. Ela não tinha contato com o solo para germinar e ficou muito raso também, certo? Então, importância da velocidade, principalmente plantio direto, tá? Bom, vamos lá, turma. Outros fatores que podem interferir também na boa plantabilidade, né?
vamos tocar em um ponto aqui que eu estou lembrando. Qualidade dos insumos, por exemplo, né? Qualidade e quantidade de insumos. Será que interfere na plantabilidade? Com certeza, tá? A gente vai falar aqui no final, né? Sobre um projeto de extensão que o GPD tem, que é o IPS, a Inspeção Periódica de Semeadoras. E vou confessar a segunda coisa para vocês aqui. Quando a gente começou a fazer os trabalhos, a visão era semente. Será que cada linha deposita a semente igual? Quando eu regulo numa linha, eu quero colocar 4 sementes de milho por metro. Será que todas as linhas caem iguais? Essa que era a nossa hipótese. E mirando na semente, tem diferença, mas mais do que a semente, a diferença do fertilizante, do adubo é impressionante, linha a linha, tá? Então, quando a gente vai numa propriedade fazer inspeção, uma das coisas assim que tem maior preocupação e tem maior variação é a qualidade dos insumos, a qualidade e a quantidade dos insumos linha a linha. Por isso que quando a gente faz a avaliação, pega de linha por linha. Eu costumo falar nas palestras, né? Por que será? E eu nunca tinha visto isso, ou pouca gente, só tese, dissertação, que o pessoal vai lá e fazia linha por linha. O produtor vai lá e não faz. Será que está caindo igual linha por linha minha? Pouca gente fazia isso, tá? E quando nós começamos a fazer, foi lá e começou a nos tocar sobre o quanto que a gente tem de erro de fertilizante, né? Vou mostrar agora em trabalho que a gente fez aqui, em alguns trabalhos de semeadoras que a gente fez a inspeção periódica de semeadoras e viu, e falando para vocês, tá? Então, quer ver, ó? Vamos dar um exemplo? Ó. Ô, Léo, joga lá, fazendo um favor. Tá boa a imagem, não? Ó, dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada nessa tabela. Isso aqui, nós só estamos falando do modelo, e nós não estamos falando de quem que é a máquina. É uma das semeadoras que a gente fez a inspeção, tá? Linha a linha. Então, uma semeadora de 9 linhas. Dá uma olhada na distribuição ou no número de sementes por metro. Vai lá, deu tudo regulada para 15.3, dá uma olhada, ó, quase todas as linhas estão jogando 15.3, 15.4, no mínimo que deu lá deu 15.1, quer dizer, uma semeadora nova, pode ver lá ali o ano 2018, então semeadora tirada do plástico, tirada da caixa, tá certo? Com uma quantidade de sementes uniforme, tá? Olha isso aqui. Agora vamos mudar o adubo, a mesma semeadora, tá? Isso aqui nós vimos no campo, isso aqui é resultado de campo, tá? A mesma semeadora que tem aquela distribuição de sementes uniforme, sensacional, vamos para o adubo, tá? Dá uma olhada, ó, na linha 1, se a gente for ver, caiu 68 quilos por hectare, tá? Se eu pegar lá na linha 9, caiu 130 quilos por hectare, é quase o dobro, turma. É quase o dobro entre uma linha e outra, tá? Então o que eu quero falar para vocês? É culpa da semeadora? Não, isso aqui foi culpa de granulometria do adubo. Então veio um adubo de baixa qualidade, tá certo? Veio um adubo de baixa qualidade e o pessoal vai lá e o que fez? A semeadora não faz milagre, tá? Então, a qualidade do adubo, a qualidade da semente interfere. A regulagem da semeadora também, que a gente vai ver, tá bom? Bom, outro fator que a gente pode falar, além da qualidade de semente e adubo, a gente pode falar, outro fator que interfere a plantabilidade é a regulagem da máquina, tá? Regulagem da máquina. Vamos falar, para não ficar muito extenso, controla o nosso tempo aí, Justão. Na hora que você falar, a gente acaba, tá certo? 7h26, mano. Então nós vamos falando, então tem mais meia hora pra gente falar. Eu gosto de falar. Vamos falar assim, ó, semeadora mecânica e pneumática. Nas mecânicas, qual que é o principal gargalo?
a escolha do disco e do anel correto, tá? A escolha do disco e do anel correto. Então eu tenho que fazer, né? Quando eu estou dando aula, eu falo assim, viu, você tem que escolher o disco correto. O cara olha para minha cara e fala assim, ah, professor, beleza, caber uma semente no buraquinho lá é fácil. Não é tão fácil como vocês pensam, tá certo? Não é tão fácil como vocês pensam. Essa escolha tem que ser minuciosa. Eu tenho que fazer teste. Eu tenho que colocar rodar para ver se está dando duplo, para ver se está dando falha, tá certo? Então, a escolha do disco e do anel nas mecânicas é muito importante. E na pneumática? Nas pneumáticas, às vezes o pessoal vende a semeadora pneumática e fala assim, viu? É só você colocar lá no 40 bar de pressão e tocar o pau. Não é isso, tá, turma? Então eu tenho a pressão no vácuo correta. Por quê? Porque se eu tiver baixa pressão, isso aí acontece geralmente nas linhas da extremidade, eu vou lá e regulo o meu vácuo, ele vai dar aquele vácuo nas linhas do meio. Quanto mais eu vou afastando, isso aí é física, quanto mais eu vou afastando da turbina, né, menos vácuo vai chegando, tá certo? Menos pressão vai chegando. Então nas linhas da ponta às vezes falta vácuo, então eu tenho que saber regular isso. Se eu colocar vácuo em excesso, professor, o que vai acontecer? A semente gruda ali e começa a dar dupla. Então, o singulador vai lá e não consegue tirar as duplas, ela vai lá e dá uma maior quantidade de duplas. Lembra daquilo que a gente falou, de falha e dupla? Então, só na regulagem da pressão, eu posso alterar o meu índice de aceitáveis e eu ter mais falha e mais dupla. Tá certo? Que é o que eu não quero. Beleza? Professor, posso abrir umas perguntas aqui? Pode abrir. Então, vamos lá. A queda da velocidade foi respondida, né? Vou pegar uma outra aqui que eu achei interessante. E é bem que a gente está falando da palha lá. O Túlio, lá de Goiânia, um abraço, Túlio da UFG, que a gente foi lá já, fizemos uma amizade. Está perguntando se existe alguma tecnologia para diminuir a irregularidade da palha na semeadura. E como o rolo faca ou o disco de corte mais agressivo pode ajudar nisso? Repete a pergunta. A regularidade da palha, o que ele quis falar? A irregularidade da palhada, vou dar a minha opinião. Tá. Se você quiser ter uma palhada bem uniforme na sua fazenda, você precisa começar semeando bem uniforme a sua planta de cobertura. Você concorda comigo? Uhum. Se não for planta de cobertura, for o milho ou a soja que você colheu, aí vai entrar muito a regulagem da sua colhedora, tá? Do picador de palha lá atrás. Tem como você mexer naquilo lá, mexer na distribuição para ficar bem uniforme. E eu perguntando também do rolo faca, se ele é bom, ruim, se ajuda. Eu acho o rolo faca excelente, tá certo? Então, dependendo da quantidade de palhada que eu tiver, muito boa pergunta. Se eu tiver pouca quantidade de palha, não tem por que eu usar o rolo faca, tá? Até porque ela vai bater a faca no solo e pode compactar ali onde ela bater e pode nascer mais planta daninha. Se eu tiver uma quantidade boa de palha, o rolo faca é excelente para eu poder acamar, tá? Eu acamo essa palha para daí eu poder o disco de corte fazer um corte melhor, tá certo? Então qual que é o serviço do rolo faca? O único e exclusivamente é acamar essa palha, tá certo? Então eu não tenho que bater aquelas facas e pegar no chão. Então eu tenho que saber regular o rolo faca também. E ele é importante, é muito bom. Hoje tem até, não sei, o pessoal que é mais ligado em tecnologia, e hoje eu tenho até aqueles rolinhos faca em cada, em vez do disco de corte, eu tenho o rolo faca para ir acamando a palha em cada linha, né? Eu vi esse vídeo aí, eu achei bem interessante. Antes do disco de corte. Antes do disco de corte, tá? Então ele vai acamando assim um rolinho faca por linha, é muito legal também. Então, o que acontece? É uma alternativa boa. Repito, desde que eu tenha bastante palha. Aí o Lenildo fez uma pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais importantes que a gente vai ver aqui hoje. Obrigado pela pergunta, Lenildo, obrigado. Existe alguma regra de quantidade de sementes por metro que você quer jogar com o número de furos do disco que você vai usar? Pode responder. Existe sim, Lenildo. O que se recomenda é que, vamos pegar o exemplo da soja. A soja, a gente tem discos com 1, 2 ou 3 fileiras, tá? Que normalmente são 45 furos, 90 furos e 135 furos. Se recomenda que quando você quer jogar populações altas por metro, acima de 20 sementes,
você usa um disco com maior quantidade de furos, tá? Qual que é a lógica disso aí? Você vai estar jogando muita semente por metro. Se o seu disco tem pouco furo, você obriga ele a girar mais rápido para atingir aquela população que você deseja. Com um disco com maior número de furos, isso não acontece. Só que o disco com grande número de furos também pode te prejudicar quando você usa ele para plantar uma baixa população. Perfeito. Tá? Porque você tem que concordar comigo que o disco de 135 furos tem muito mais furos para acomodar a semente, para dosar, do que o de 45. Então a chance é muito maior de uma dupla e falha do que o de 45. Para que arriscar se você vai jogar população baixa? O de 45 furos, nesse caso, faz um excelente trabalho. Para o milho é a mesma coisa. Se recomenda que quando for fazer um plantio de 3, 4 sementes por metro, num espaçamento reduzido, que se use 18, no máximo 28 furos por disco, né? E depois quando vai jogar 7, 8, daí de 28 também atende bem. Exatamente. Mas entendeu a lógica, né? Quanto mais furos, significa que é para uma população maior. Quanto menos furos, para uma população menor. Agora, o limite disso, até quantas sementes, a partir de quantas sementes eu troco meu furo de disco, isso aí, a dica que eu te dou é de notar isso no campo. Eu acho que no campo é muito mais fácil disso acontecer, tá? Existem algumas pesquisas, se você procurar na internet, de gente que variou a população com o número de furos do disco. Só que isso é variável para cada um, depende muito da velocidade que você quer plantar, se você vai plantar mais rápido, o seu disco gira mais rápido para compensar. Então, acho que fazer um teste não custa, tá certo? Mas é seguir bem essa lógica que a gente falou aí. Isso, exatamente. É exatamente o que você falou, Lô. Resumindo, como é que é o nome dele? Ai, rapaz, agora... Desculpa. Resumindo, não existe um disco para tudo, e tem gente que vai lá e quer usar com população baixa disco de 3 fileiras, né? De 134. Lenildo. Então isso aí não existe, tá certo? O Luan foi perfeito na colocação dele. E aí o Luciano está perguntando aqui, ó, a tecnologia de adubos que possuem todos os nutrientes em um único grânulo ajuda do que em comparação aos que é separado? Como é que é o nome dele? Esse aqui é o Luciano Júnior. Luciano, com certeza ajuda. Já fizemos o teste aqui, inclusive vai ser o TCC do meu camarada aqui do lado, tá certo? O TCC dele vai ser a respeito disso, de granulometria mais uniforme, se vai ajudar ou não. Eu garanto para vocês que ajuda, tá? Por quê? É fácil, isso aí é física, tá? Eu tenho o grânulo todo, é legal explicar isso aí, né? Então, eu tenho grânulo de todo o tamanho e eu tenho um adubo de granulometria diferente. O que vai acontecer? Com o chacoalhar da máquina, né? É como se fosse uma peneira, vai batendo, vai no campo, ela vai batendo, as partículas menores vão caindo primeiro, então o pó vai indo para o fundo e vai caindo primeiro, e as partículas maiores vai lá e ficam no fundo depois para cair depois. Quer dizer, já mudei meu formulado. Se eu tenho grânulo de uma granulometria mais uniforme, com certeza eu vou manter aquele padrão meu, entendeu? Bela pergunta. Foi até o que o Altemar estava sugerindo, que o Altemar da ProSoja, amigão nosso, mas pensa num cara de gente boa. É aquele que tomou pingaiada com vocês? Não, nós não toma isso. Tá? Abraço, Altemar. Esse é parceiro lá da ProSoja. A ProSoja faz um belo trabalho, parabéns para a ProSoja, espetacular. Vamos tocar? Vamos tocar. Então, vamos falar agora um pouco. Eu falei do principal erro que a gente tem de plantabilidade, né? Que é a velocidade de operação, tá? A velocidade de operação. Então, se tivesse que pontuar outro destaque na plantabilidade, eu ia falar para vocês que é a velocidade de operação, tá? A velocidade que o meu conjunto trator semeadora vai andar no campo, tá? Então, como eu falei lá, o dosador mecânico, né? 4, no máximo em condições ideais até 6 km por hora, e no dosador pneumático, presta atenção no que eu estou falando, hein? Até 8 km por hora seria numa condição ideal, tá? Se vocês falarem para mim uma velocidade média, 6 km por hora, beleza? Então, e o que vai interferir isso? Vai interferir
né, na quantidade de duplas e falhas que a gente viu. Então aqui, ó, o mesmo plantio que vocês estão vendo na tela aí, isso aqui é um slide cedido pela Pioneer Sementes, que mostra, né, eu plantando a 4 km por hora e plantando a 8, perto de 8 km por hora, a diferença de distribuição de plantas. Isso aqui vai dar um resultado, já posso chamar ou não? Que a gente vai ver no final lá, vocês vão ver quanto que interfere no bolso isso, tá? Quanto que interfere uma falha de semente, tá? Vocês vão ver que interfere bastante em termos de rentabilidade, tá certo? Tem até outro trabalho que a gente fez com um dosador diferente. Quer falar, Lô? Só comparando aqui, ó, turma. Eu não sei se o laser aparece bem aqui na imagem. Não é bem fazendo uma propaganda, mas é mostrando tecnologia, né? O papel nosso é mostrar tecnologia. Comparando aqui o semeador maior e os aceitáveis. Semeador pneumático convencional com outro no mercado que existe, um mecânico. Variamos as velocidades também de 4, 6, 8, 10 e 12 km por hora. E o que nós notamos? Notamos que a 12 por hora não existe no mercado tecnologia nenhuma que semeie com qualidade isso, tá? Esses números que vocês estão vendo aqui no meio é o índice de espaçamentos aceitáveis, é a porcentagem de espaçamentos que a gente queria, certo? E como conclusão também tiramos que a 4 por hora todo mundo planta igual. Não existe melhor ou pior nesse caso, tá? A velocidade ela foi respeitada, até o que estragou o plantio aqui, novamente falando, foi o excesso de velocidade, certo? Então eu acho que é muito importante mostrar isso aí também, para o produtor ter consciência disso. Aí outra coisa que eu gosto de falar é que a gente pensa somente na distribuição de sementes, né? A gente vê cada vez mais gente falando que comprou máquina que planta mais rápido, que semeia bem rápido, e eu acredito que realmente semeia muito bem. O que eu não acredito é que ela corte bem a palhada, abra bem o suco do adubo, dose bem o adubo, abra o suco de semente, dose bem a semente no espaçamento e profundidade certo, e depois ainda fecha o suco, tá? Essa foto aqui é bem nítido. O que acontece quando em plantio direto se semeia a 4 por hora e a 10 por hora, tá? Existem outras fotos também que nós já tiramos de experimentos diferentes, que esse a 4 por hora ainda estava mais invisível ainda o plantio, tá? Que seria o ideal, certo? Mas a 10 a gente vê que quase que gradeou o solo aí. É isso aí, Luan. Bom, e temos no mercado, por que a gente está falando isso? A gente tem no mercado, né, algumas alternativas, por exemplo, de dosadores. Eu estou achando muito legal essa revolução que está tendo nas semeadoras, né? Revolução tecnológica, agricultura digital, dosadores novos. Só que assim, a gente tem que ter limite, tá certo? Então os limites, se você pensar numa semeadora pneumática semeando a 12 km por hora, o dosador pode até ter condição de fazer isso, mas como o Luan falou, e o suco como é que vai ficar, e a distribuição das sementes como é que vai ficar, tá certo? Então é na qualidade que a gente tem que pensar, tá certo? Bom, vamos lá. Outra coisa importantíssima, o fator que interfere na plantabilidade lá é a manutenção da semeadora, tá? A gente viu em algum trabalho aí durante a então, o que eu queria falar para vocês? Que a semeadora, turma, todas as semeadoras, ou a maioria esmagadora delas que vem no mercado, são muito boas, tá certo? As semeadoras são excelentes. Só que o que acontece? Daí vocês vão falar para mim assim, professor, eu não consigo regular minha semeadora. Aí tem a ver com a manutenção dada, tá? Então, uma das coisas também que a gente viu na inspeção periódica de semeadoras aí no IPS é essa falta de manutenção, tá certo? Então, condutor estragado, mola cansada, resto de adubo
resto de adubo no dosador de adubo, é resto de semente no dosador de semente. A gente já viu de tudo, tá certo? Se fosse falar da outra live, falar Com certeza. só de manutenção. Posso abrir uma perguntinha aqui? Pode abrir. Eu vou abrir ela no Facebook agora porque o pessoal tá mandando aqui também. O Rafael Gustavo Leite está perguntando qual que é o nível de umidade ideal do solo para se realizar o plantio com palhada. Nível de umidade do solo. Bom, vamos lá. Agronomicamente falando, tá certo? Cada solo tem um nível de umidade ótimo, beleza? Então a gente vai falar pela média. O que acontece? Primeiro, em relação ao nível de umidade do solo, né? Isso. De umidade do solo. O que acontece? Se eu tiver um solo argiloso, então vamos começar. Se eu tiver um solo de textura argilosa e eu tiver uma umidade alta, o que é alta, professor? Para cima de 30%, o que vai acontecer? Eu vou lá e vou ter problema de pegajosidade, o solo de embuchamento da máquina. O solo vai ficar aderido na máquina e a plantabilidade vai lá para baixo, tá certo? Então o melhor é eu plantar mais seco. Se eu plantar mais seco, né, um solo para baixo de 25, por exemplo, o pessoal vai lá, tem gente até que faz até hoje aquele plantio no pó. Não sei como é que tá na região de vocês, pode até comentar aí. Aqui faz 15 dias que não chove. Com certeza. Tá certo? Aqui faz 15 dias que não chove. Quem plantou no pó aqui, perdeu o plantio, infelizmente, esperando a chuva, tá? E quem plantou na umidade correta também, esperando que viessem as chuvas programadas, faz 15 dias que nós estamos no campo fazendo alguns ensaios aqui e vai lá e a gente vai lá e tá vendo, tá dando até tristeza que a semente ela tá germinando, tá emergindo algumas, né? Outras ficando só a radícula e morrendo por falta de água. Então a umidade do solo, tem a umidade do solo ideal, tá? Que dependendo do solo, vamos falar uma média aí, é de 25 a 30. Vamos colocar esse range aí. E na prática para ver, um truque? Um truque na prática para ver. Rapaz, o professor de solos vai matar eu, tá? Na prática, o que a gente faz? Tem dois jeitos. Ou eu pegando um pouco de solo, eu pegar o solo, eu vou lá e faço uma cobrinha na mão assim, ó. Faço uma cobrinha. Se ela esfarelar na minha mão, quer dizer que o solo está muito seco, tá? Se eu fizer a cobrinha, brincar de criança lá, de massinha, fizer a cobrinha e ela manchar minha mão, quer dizer que o solo está muito úmido, tá certo? Se eu conseguir formar a cobrinha com algumas rachaduras assim, que está na umidade ideal, tá? É o mesmo princípio, se tiver alguém mais antigo na agricultura, é o mesmo princípio do bico da botina, tá? Ia lá e chutava o solo, se levantar a poeira, tá seco. Se o solo grudar na ponta da botina, quer dizer que está na umidade ideal. E se manchar o bico da botina, quer dizer que está numa umidade excessiva. Certo. Basicamente, isso aí não é técnico, tá, pessoal? Isso aí é operacional. Aí já saiu do técnico e fomos para a prática, tá? Aqui no Facebook o pessoal tá reclamando aí que a imagem está invertida, tá? O Márcio aqui, ó, tem uma ideia de parceria conosco. Márcio, depois me manda uma mensagem aí no particular do Facebook, tá certo? Que por aqui, infelizmente, não consigo te atender agora, certo? O Ramcoy dos Estados Unidos, um abração para ele. E aí tem outras perguntas aqui. O Richardson parabenizando você, professor. Valeu. O Léo Salles, foi a primeira que eu vi aqui agora. Boa tarde. A diferença entre disco de corte liso ou ondulado interfere na plantabilidade? Opa, boa pergunta também, hein? Excelente pergunta. Inclusive a gente estava conversando hoje lá com o Douglas da Precision Plant e que estão presentes aqui, né? O Douglas da Precision Plant e o Augusto também da base, e a gente estava falando sobre isso, tá? Diferentes de disco de corte, diferentes sulcadores que a gente tem. Isso aí dá mais um programa aí, tá? Disco liso é o que vem geralmente na semeadora. Disco ondulado ou disco turbo, para que serve o disco turbo? Ele vai lá e dá uma afastada um pouco na palha, tá? Então se eu tiver uma quantidade boa de palha, Reforma de canavial, né? Reforma de canavial, por exemplo, onde eu tenho uma quantidade
muito grande de palha, eu posso usar o disco turbo ou disco ondulado, como você está chamando, que ele vai afastar um pouquinho a palha e ele consegue fazer um corte melhor, tá? Então é uma bela opção para onde eu tenho bastante palha. Sistema de integração lavoura-pecuária, por exemplo, quando eu faço aquela massa de braquiária, né? Então o disco turbo pode ser usado com bastante eficiência, tá? Só que assim, na maioria dos casos que a gente tem de plantio direto, o disco liso, né, numa quantidade de palha aí de 5, 7 toneladas por hectare, que é o que a gente vê mais ou menos, ele corta bem, desde que bem regulado, na pressão correta. Aí tem uma outra pergunta interessante aqui, interessante e meio acho que vai variar de pessoa para pessoa. O JV Marques aqui, ó, a haste sucadora para deposição do adubo, antes da deposição das sementes, pode interferir na uniformidade do plantio? Pode interferir, tá? Pode interferir dependendo da velocidade, tá certo? Mais uma vez, eu vou cair na velocidade da semeadura. A haste, para quem não conhece, né, a botinha, o que ela faz? É um sucador que ela vai lá e vai rompendo o solo, diferente do disco duplo, que ele vai lá e faz um suco, só que faz um suco mais reto. A haste é como se fosse assim um escarificador, tá certo? Ele vai rompendo. Bom, primeira coisa, dependendo da velocidade, eu vou lá e faço um suco muito grande, então posso interferir na profundidade da semente, tá certo? Então, além de eu colocar o adubo mais profundo, eu posso interferir na profundidade de semente. Mas assim, desde que eu faço o disco de corte, cortou a palha lá, tá? Eu não vou ter problema, por exemplo, de embuchamento, que a haste vai lá e pode causar embuchamento também, né? Se o disco de corte fazer o trabalho dele, eu vou lá e posso usar a haste perfeitamente, desde que faça a semeadura na velocidade correta. Aí tem uma outra pergunta aqui do Diogo José CB. A calibragem do pneu da plantadeira pode jogar até 3 ou a 4 mais sementes do que o outro rodado? Eu diria sim, que não é um número exato que nem esse aí, né? De garantir que é 3 a 4. Isso vai depender muito, inclusive, do perímetro da sua roda. Só que interfere muito. Com certeza, né? Que com o pneu murcho, o nosso perímetro vai diminuir, certo? Então, se você quer plantar uma unidade fixa de área, como por exemplo 1 hectare, para você fechar esse seu 1 hectare, seu pneu vai ter que dar mais voltas, porque concorda comigo, o seu perímetro está menor. Dando mais voltas, cairá mais semente. E o contrário também é verdadeiro. Então é importante ver aí a calibração, tá? Eu queria... Falta 5 minutos, né? Isso. Bom, Nossa, passou rápido. Tem mais umas perguntas aqui para responder. Quer responder aqui? Não, segura um pouco aí, vamos falar do IPS e depois na hora que responde mais perguntas aí. Obrigado pela participação, hein, turma. Bom, para finalizar, tem muita coisa para a gente falar, né? Num curto espaço de tempo. Mas para finalizar, eu gostaria de falar um pouco, né? Nós dois gostaríamos de falar sobre o IPS, ou seja, o Projeto de Inspeção Periódica de Semeadoras, que hoje é um projeto do GPD, né, do nosso grupo, que está fazendo bastante sucesso aí. Basicamente, o que a gente faz? A gente vai na propriedade, tá certo? Ele está dando baixa conexão na internet. Mas pode continuar? Como é que é? Tem condição. Aqui está no 4G. Tá. Então, vamos continuar aqui. O Instagram está pausado aqui por problema de conexão aqui, tá? O Facebook está rodando. Vamos procurar uma rede aí. Pronto, pode continuar. Pronto? Bom, basicamente o IPS, né, que é a Inspeção Periódica de Semeadoras, o que ele... Turma, desliga o Wi-Fi aí. Desliga a internet suas aí, beleza? Vamos lá. O que a gente propõe com o IPS, né? Ir na propriedade, tá certo? E fazer uma inspeção da semeadora do produtor, tá? Então, basicamente, ela é dividida em 3 pontos. A primeira é uma capacitação. Então, a primeira fase é uma capacitação que a gente vai lá e faz esses resultados de pesquisa.
é 10, 15 minutos de conversa. Voltou? Opa, beleza. Agora voltou. Então vamos lá, né? O IPS, 3 fases. A primeira, capacitação, que a gente vai lá e mostra os resultados de pesquisa, fala sobre plantabilidade. Depois a gente tem o simulador de bancadas, que são as esteiras simuladores. Então a gente tem uma esteira de semeadora mecânica e uma esteira de semeadora pneumática. E por fim nós vamos para o campo. Então nós fazemos um checklist da semeadora, fazendo aquela coleta de adubo e semente linha a linha que a gente mostrou, e depois vai lá para o campo fazer regulagem, tá certo? Então vamos lá e pega e vai para o campo mostrando a plantabilidade, daí fazer uma variação de velocidade para mostrar que com a mesma semeadora, o mesmo operador, vai lá a gente dá a diferença com uma velocidade maior. Tudo isso que a gente falou no dia de hoje, a gente vai lá e mostra para o produtor, tá? Ninguém está aqui para falar que está fazendo errado. Único e exclusivamente a gente está para quê? Para tentar melhorar a vida do produtor, tá? Se ele fizer uma semeadura correta, né? Se ele conseguir fazer uma semeadura correta e dar um ganho para ele, a gente já está satisfeito. Basicamente, o IPS é isso então, tá? Então a gente está percorrendo... Ô Léo, dá uma mostrada ali, por favor. A gente tá percorrendo basicamente o Brasil inteiro aí, né? O Brasil inteiro fazendo esse PS. Então eu vou passar rapidamente, por causa do tempo aqui, passando as imagens, mas o mais importante está no final. Exatamente. Então a gente vai no produtor. Eu acho que o projeto de extensão é isso, né? A gente chegar no produtor e mostrar para ele tudo que ele está fazendo de certo e de errado. Então essas aqui são as esteiras simuladoras, né? A gente mostrando lá. Então você pega o disco da semeadora que você usa e um pouco da semente que você está usando, a gente consegue fazer a simulação das esteiras, tanto da mecânica quanto da pneumática, tá certo? Então aqui outro exemplo das esteiras simuladoras, tá? E por fim faz o checklist da máquina. Então a gente vai lá desde o disco de corte até a roda compactadora lá atrás, mostrando passo a passo de como está a semeadora do produtor. Depois disso a gente compila os dados e vai lá e entrega um relatório, né? Então faz lá a semente e adubo linha a linha, do jeito que vocês estão vendo aí, e a gente vai lá e entrega um relatório para o produtor, mostrando, vamos falar, o check-up da semeadora dele aí, né? E a gente tá rodando aí o Brasil inteiro. Esse aqui foi um evento em Guarapuava, que foi o desafio da plantabilidade. Esse foi um dos eventos mais legais que a gente fez esse ano, mostrando lado a lado todas as maiores marcas de semeadora no mercado, né? E tinha mais de 200 produtores lá em Guarapuava. O Paulão da FAPA lá, um grande parceiro nosso da agrária, que fez esse evento aí, chamou a gente para ajudar. Bom, aqui são outros lugares. Ô Luan, acaba aí com esse. Aqui é uma continha que a gente acha que todo produtor rural deveria fazer um dia, para ele ter noção do que é um investimento, do que é um plantio mais devagar, para ele ver se é caro ou barato isso. Então a gente pegou uma hipótese aqui, ó, de um milho plantado com espaçamento entre linhas de 50 centímetros, tá? Se a gente pega o valor de 1 hectare, que é 10 mil metros, e divide por esse espaçamento, a gente obtém 20 mil metros lineares, tá? Por hectare. Se por um acaso, por uma falha, a gente perde uma semente a cada 5 metros de linha. Então você vai pegar aí na sua casa simplesmente fazer uma regra de 3, tá? Em 20 mil metros de linha, você tem a população que você deseja lá. Se em 5 metros de linha você tem uma falha, quanto que isso dá no hectare? Para a população que a gente pegou aqui, que acho que, se eu não me engano, de 60 mil plantas, né? Teria 4 mil falhas por hectare, tá? Então quer dizer que você queria semear 60 mil. Ô Léo, volta na transmissão, hein? Ela caiu. Tá. O Instagram caiu de novo, mas já no instante volta. Teríamos 4 mil falhas, sendo que a gente queria semear 60 mil, certo? Considerando que cada espiga de milho tem o potencial de produzir mais ou menos 200 gramas, tá? Tem espiga que vai produzir mais e tem espiga que vai produzir menos. A gente pegou uma média, 200 gramas. Se você multiplicar isso pelas 4 mil plantas que você vai perder,
você vai deixar de produzir 800 quilos de grãos, que se você dividir pelos 60 quilos, que é o valor de uma saca, você vai estar perdendo 13,33 sacas em um único hectare, tá? Pegamos agora, antes da transmissão, o valor da saca na CPE, ela está R$ 37,00. Então você multiplica o valor da quantidade de sacas que você vai perder por hectare vezes o preço da saca, você vai perder R$ 500,00 por hectare. Aí pegamos uma hipótese de um produtor que planta 500 hectares. Ele estaria perdendo nessa simulação nossa aqui R$ 250 mil. Então a conclusão que fica disso, gente, é que, por exemplo, o que a gente mais escuta é que não dá para semear devagar porque a janela de plantio não permite, né? E aí eu deixo a pergunta aqui no ar: será que não compensa, para economizar esses R$ 250 mil, plantar devagar sim e terminar o seu talhão, nem que seja fora de janela mesmo? Será que não compensa isso aí? Será que o que você vai perder semeando fora de janela é maior do que você vai perder correndo? Será que você investir numa tecnologia nova, numa alternativa diferente aí, é caro, é barato, vai te dar retorno? Analisando essa simulação. Aí fica o convite para vocês fazerem na casa de vocês o valor que vocês quiserem, a população de milho que vocês usam, espaçamento, tá? Quanto é que a minha espiga de milho produz? Vai no campo lá, debulha, né, uma espiguinha de milho, pesa, vê quanto é que você está perdendo aí nessa brincadeira, certo? Eu queria agora fazer o convite do professor fazer o encerramento e o pessoal do Instagram que caiu a rede agora há pouquinho, a gente retornar nessa conta que eles perderam mais da metade da conta. Tem como? Tem. Tá? Tem. Então, fazer o encerramento com o pessoal do Facebook e o pessoal do Instagram, a gente retorna para a conta. Bom, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou aí a live nossa. Foi muito legal estar aqui, passou muito rápido, tá certo? Agradecer o pessoal do GFD que nós estamos juntos aí esse ano inteiro, mais uma vez. Gostaria de agradecer principalmente o Léo e o Justo aí, que deram um suporte para a gente fazer essa live aqui, atrás das câmeras. Depois podia passar eles aí, sei lá como é que nós vamos fazer. Agradecer o pessoal do Facebook, tanto o pessoal do Facebook quanto do Instagram que acompanhou a gente aí. Espero assim, né? Obrigado pelas perguntas, e gostaria que vocês dessem ideia de novas lives aí que vocês querem que a gente fale sobre um tema específico, fala só sobre velocidade, quero que fale só sobre sulcador, que daí a gente vai volta a fazer também. Com tá certeza. Bom? Muito obrigado. Também queria deixar aqui para o pessoal do Facebook, o meu muito obrigado também, e falar o que eu não falei no começo. Qual que é o intuito, por que foi criada a página do Facebook e do Instagram? Foi criado com o intuito de difundir conhecimento, tá? Em troca disso, eu como aluno de graduação, né, que eu não terminei minha faculdade ainda, estou indo para o 5º ano agora, o ano que vem estou indo no 5º ano, eu estou aprendendo muito com isso. Então, essa é uma via de mão dupla, a página do GPD é uma via de mão dupla. Ela é para difundir conhecimento, conhecer pessoas e forma de aprendizado para mim, para o professor, para quem está por trás de tudo isso, certo? Então, pessoal do Facebook, muito obrigado pela presença, e eu vou ter o carinho de quem mandou pergunta agora no final e a gente não responder, eu vou pesquisar o nome da pessoa aqui, eu vou entrar em contato e a gente vai responder, tá? Agora eu queria fazer um convite para o pessoal do Instagram ficar conosco, porque a rede caiu, o Wi-Fi aqui caiu e, gente, desculpa, é Brasil, né? Não conheço nenhum lugar com Wi-Fi bom, a gente paga a melhor internet e cai, mas fazer o quê? Vamos retomar as contas, porque caiu bem na hora da parte, acho que mais importante da palestra, o pessoal do Instagram que não acompanhou as contas. Vamos encerrando com o Facebook então. O Facebook, encerradíssimo. Obrigado. Muito obrigado.